Eu gostaria de convidar o deputado Zé Carlos, né, o presidente da Frente Parlamentar, que tem uma atuação decisiva no Congresso Nacional, que é o foco do debate, que é o foco da democracia, e tem aí, com certeza, um relato importante para essa temática tão relevante para o país. Com a palavra, deputado. Boa tarde a todos que participam dessa live. Eu quero cumprimentá-los na pessoa do nosso presidente, Reinaldo Fujimoto. Quero cumprimentar o jornalista Luiz Nassif, esse ícone do jornalismo brasileiro. Cumprimentar a doutora Fernanda Feio, economista. E, assim, eu quero agradecer e dizer que sinto-me muito honrado neste convite, numa mesa de tamanha envergadura, com ícones, para debater um assunto que está na pauta do nosso dia a dia nacional, que é a preservação dos bancos públicos, aqui nesse momento, especialmente o nosso BB. Eu estava pensando que poderia falar nessa nossa live e fiz aqui um roteiro que ele começa com uma edição da revista Ação, a revista da Associação Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil. Essa revista, Ação, ela, em dezembro de 2004, revista não, melhor dizendo, esse jornal, ele trazia em sua capa a seguinte chamada: o bebê do governo Lula. Dentro do jornal, a matéria referente à capa tinha o seguinte título: o fenômeno Banco do Brasil. É sabido, nós sabemos, que o Banco do Brasil, historicamente, sempre teve um papel central em prol do desenvolvimento do país. Isso é inequívoco. Crédito para consumo, apoio para investimento em pequenas e médias empresas, apoio à pesquisa científica e apoio ao capital nacional. Eu quero destacar 2 itens que estavam nessa matéria do jornal lá em 2004, segundo ano do primeiro mandato do presidente Lula. O primeiro item, ele se refere à importância do Banco do Brasil para as exportações, durante justamente o governo Lula. Dizia assim, abre aspas, o BB financiou mais de 1/4 das exportações, contribuindo decisivamente para que o país quebrasse todos os recordes de sua balança comercial e se aproximasse antecipadamente da meta de 100 bilhões de reais, 100 bilhões de dólares, melhor dizendo, fixadas para o governo em 2006, antecipando 2 anos. Ou seja, o BB, já no segundo ano do governo Lula, era decisivo para que o país alcançasse, em um determinado ano, a meta de exportações previstas para 2 anos depois. O segundo item da matéria que eu quero destacar se refere à opinião de especialistas sobre a importância do Banco do Brasil, a importância do Banco do Brasil ser forte. Dizia assim, lá na matéria, especialistas e dirigentes políticos ouvidos pelo jornal Ação reconhecem que o fortalecimento do Banco do Brasil é fundamental para que o Brasil se firme como global player no comércio internacional. Um dos especialistas ouvidos disse, abre aspas, a expansão da presença brasileira nos mercados internacionais exige uma instituição financeira forte, com presença internacional, de imagem consolidada junto à comunidade financeira global, pois nos principais países do mundo conta-se com uma instituição estatal de fomento ao comércio internacional. Outro especialista ouvido pelo jornal disse, abre aspas, no atual contexto de uma economia crescente, globalizada, sob a hegemonia do capital financeiro, é central a existência de bancos estatais, pela função estratégica que esses bancos têm. Eu resgatei esses 2 textos lá de 2004, mas essa era a visão sobre a importância do Banco do Brasil, que permaneceu durante todo o governo
Lula e o governo Dilma. Para esses dois presidentes, o BB deveria democratizar sempre o acesso ao crédito e aos serviços bancários, atuar como agente de apoio ao desenvolvimento sustentável, ajudar financeiramente projetos prioritários de geração de emprego e renda e de infraestrutura. E o que nós temos hoje? Qual é a visão do governo atual sobre o Banco do Brasil? No último mês de abril desse ano, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse, numa reunião ministerial, e eu quero lembrar, e é importante que se lembre isso, ele disse que o Banco do Brasil é um caso pronto para privatização. Ele vai mais longe. Ele comparou o Banco do Brasil com outros bancos públicos e disse: tem que vender, desculpe-me o termo, porque eu vou abrir aspas, tem que vender esta porra, fecha aspas. O ministro disse literalmente o seguinte: o BNDES e a Caixa são nossos bancos públicos. A gente faz o que a gente quer. O Banco do Brasil, a gente não consegue fazer nada. E tem um liberal lá. Então, temos que vender, novamente, me desculpe o termo, temos que vender esta porra. E o presidente Bolsonaro, sentado na reunião, olhando para o ministro e rindo, disse: ele só ia discutir essa privatização do banco em 2023, no eventual segundo turno, mostrando, sabe, o seu pensamento traiçoeiro para tentar tratar, naquele momento, essa privatização no eventual segundo turno, quando ele não fosse mais candidato. Conclusão. Temos duas visões muito distintas, de dois governos distintos, sobre qual é o papel do Banco do Brasil para o povo brasileiro. Os do governo Lula e Dilma, governos ideologicamente de esquerda, que sempre se preocuparam com o acesso do homem comum, do trabalhador do campo, do pequeno empresário, que deveriam ter crédito, queria o Banco do Brasil cada vez mais fortalecido. Para o atual governo, representante dos interesses do capital financeiro, o Banco do Brasil não passa, desculpe mais uma vez, de uma porra que deve ser vendida. Então, não é difícil, e aí eu concluo a minha fala, não é difícil para nós passarmos para a população brasileira essas duas diferenças, para que o povo, ao escolher, nesse momento, saiba exatamente o que ele está decidindo para as empresas públicas, como é o caso do Banco do Brasil, Caixa Econômica, Petrobras, Eletrobras, Eletronorte, o que ele está decidindo. Se quer empresas estatais firmes, fortes, atuantes, para cumprir seu papel, que nem o banco privado vai fazer à altura e nas condições que eles fazem. E aqui eu me refiro especificamente ao Banco do Brasil. Portanto, eu acho que é esse que é o nosso mote. Essa live ela tem um significado, não é? No seu tema de 212 anos de vida econômica brasileira, e eu acrescento social, as ameaças e oportunidades, que eu quero parabenizar aqui a Associação do Banco do Brasil para tratarmos de temas importantes, e concluo a minha fala dizendo que o caminho é esse, o caminho é da mobilização para a conscientização. Mobilizar para conscientizar, para podermos agirmos nos parlamentares, não só aqueles que historicamente já são de esquerda, que já defendem automaticamente, mas principalmente o centrão, que eu tenho certeza de que eles reconhecem o papel dos bancos públicos. E, com isso, nós possamos barrar qualquer investida desse governo no sentido de privatizar. Nosso lema é: nenhuma instituição a menos e nenhum direito a menos para o nosso povo trabalhador. Muito obrigado. Qual que é a ação política da Frente Parlamentar no Congresso em defesa do Banco do Brasil e das privatizações? Um pouco o relato do que está sendo feito no Congresso. Ok.
Vamos dividir em dois momentos, antes da pandemia e durante a pandemia. Antes da pandemia, nós tínhamos uma ação muito mais dinâmica, e ela consistia em reunir diversas entidades de classe para discutir essa situação das privatizações dos bancos públicos. O que elas achavam, qual era a opinião delas, o que eles entendiam como esses bancos importantes, para que nós começássemos a formular, não é, uma linha, não é, de conscientização de massa através dessas instituições. Fizemos várias audiências públicas, não é, e mobilizações no próprio Congresso com parlamentares, sempre levantando a bandeira da defesa dos nossos bancos públicos. Pós-pandemia, ficamos muito mais restritos, e aí entramos mais no processo de lives, né? Então, temos diversas lives. Eu acho que só esse mês agora, que está findando, nós já fizemos umas 3 a 4 grandes lives, né? Com esse único propósito de, como eu falo, conscientizar para mobilizar. E eu sempre tenho falado em algumas audiências públicas que nós fizemos, de que o primeiro passo para nós, bancários, o primeiro passo para nós é mobilizar a nossa própria classe bancária interna, não é? Mobilizar para que nós possamos, através dessa mobilização interna, não é, ser um agente de, né, propagação de massa dos argumentos que eu falei na minha fala, que para mim são muito claros. Nós temos muitos argumentos para defender os bancos públicos. Muito. Nós só precisamos botar a nossa força de trabalho nas ruas, como se diz aqui metaforicamente, nas ruas, para poder conscientizar os demais membros da sociedade brasileira e, consequentemente, chegar aos parlamentares. Como está a questão da venda das subsidiárias? Né? Esse artifício de vender partes das empresas, isso na Petrobras, no Banco do Brasil, como é que está essa luta? Por favor, uma resposta bem rápida, por favor. Isso é mais uma artimanha nascida nos porões do Planalto para driblar a decisão do Supremo Tribunal Federal, de que a venda de estatais tem que passar pelo Congresso Nacional, que é óbvio. Eles tentaram fatiar e começaram pela Caixa, estão começando pela Caixa, com a Seguridade, cartões e loterias. Não é? O que nós já fizemos várias lives em relação a isso, aí junto com a Associação do Banco da Caixa Econômica, mais a FENAI, exatamente para denunciar isso, denunciar e conscientizar. É aquilo que eu digo, nós temos que nos organizarmos, não é, para poder conscientizar, para poder agir junto da base parlamentar. A luta está sendo assim, muita luta, divulgando, denunciando o que está por trás disso, para poder a gente chegar, quando chegar no Congresso Nacional, nós podemos anular essa tentativa de golpe na democracia brasileira. Com relação à questão da venda da carteira para o Banco Pactual, eu queria acrescentar que eu, o deputado Zé Carlos, junto com a deputada Érica Cocai e o deputado João Daniel, fizemos um documento de denúncia ao Ministério Público Federal, denunciando esse absurdo dessa venda dessa carteira. Não tenho nem ainda posição do que fizemos, mas isso foi lá protocolizado no Ministério Público Federal. Eu queria, antes de finalizar com meus agradecimentos, relembrar que aquela pergunta sobre o que fazer com relação ao possível fatiamento do Banco do Brasil, eu quero recordar que, com relação à Caixa, que foi editada a MP 995 por Bolsonaro, os partidos de esquerda, toda a bancada do PT, PSOL e PCdoB, recorreram ao Supremo exatamente para pedir a inconstitucionalidade dessa MP. Obviamente, isso vai ser julgado, e se nós conseguirmos vencer neste campo, automaticamente o Banco do Brasil já vai estar protegido por isso. Dito isso, eu queria, mais uma vez, agradecer ao Reinaldo Fujimoto esse convite para participar dessa live tão importante, dizer que, mais uma vez, que me sinto muito honrado participar juntamente com
o jornalista Luiz Nassif, a Fernanda, são pessoas de alto poder de conhecimento que, com certeza, enriqueceram brilhantemente essa discussão sobre o nosso Banco do Brasil, a garantia dele ser 100% não é o caso da Caixa, mas ser majoritariamente público. Eu reafirmo meu compromisso na luta em defesa dos bancos públicos, coloco meu mandato à disposição e finalizo dizendo: o nosso lema é nenhuma instituição a menos no Brasil e nenhum direito a menos para o nosso trabalhador. Muito obrigado e um abraço a todos vocês.